E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gildevan e nós estamos aqui hoje para falar sobre um dos grandes eventos da Baixa Idade Média, a chamada Guerra das Duas Rosas, tá? E já fiquem sabendo que essa guerra, na verdade, foi o fato histórico que inspirou a mega série da HBO Game of Thrones, tá? Então nós vamos entender um pouco sobre o contexto dessa guerra e as principais consequências dela para o mundo medieval e principalmente para a Inglaterra, tá? Antes de nós falarmos sobre a guerra em si, galera, é muito importante que vocês compreendam o contexto geral em que essa guerra vai ocorrer. Nós estamos falando aqui da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é um período de muita transformação na Europa, é um período de transição. É muito importante que vocês compreendam isso. Vários fatores vão contribuir para essa transição, tá? Entre eles, nós vamos ter presença de várias guerras, vários conflitos que vão se desenvolver ao longo do território europeu. E essas guerras vão ocorrer tanto por disputas territoriais, como disputas pelo poder entre as nobrezas, entre os nobres da época. Tá? Essas guerras também vão acarretar em crise socioeconômica. É uma consequência da guerra, vai ser a crise econômica. Tá? E quem mais vai sofrer com essa crise será o camponês, os grupos camponeses. Porque se existe guerra que vai acarretar em crise socioeconômica, essa crise socioeconômica vai acarretar em fome. E quem é que vai sofrer com essa fome? Óbvio que os mais pobres, os camponeses, tá? Que vão fazer várias revoltas, vários levantes populares, tá certo? E revoltas violentas. Os camponeses vão reagir com violência. Como se não bastasse, lembre-se que no século XIV, no final da Idade Média, também vai existir a peste negra, tá? Uma doença que vai ser responsável pela morte de um terço da população europeia. Então, esse é o contexto em que vai se desenrolar também a Guerra das Duas Rosas, que é o que nós vamos entender nessa aula de hoje. E professor, por que Guerra das Duas Rosas? Galera, é muito importante que vocês compreendam que a Guerra das Duas Rosas basicamente vai ser um conflito pela posse do trono da Inglaterra. Nós temos aí nesse momento duas famílias que vão lutar entre si, vão brigar pelo trono inglês, tá? E essas famílias, elas eram identificadas por brasões, por símbolos, tá? Nós vamos ter uma rosa branca, que era o símbolo da família York, tá? E nós vamos ter também uma rosa vermelha, que era o símbolo da família Lancaster, tá? Então, é por isso que nós chamamos essa guerra de Guerra das Duas Rosas. York lembra o quê? Os Stark. A família do Game of Thrones, uma das famílias do Game of Thrones. Os Lancaster, lembram o quê? Os Lannister, também era a outra família do Game of Thrones, tá? Da série Game of Thrones, ok, galera? Então vamos entender como é que vai se desenrolar essa guerra, esse conflito. Pessoal, primeiramente, quem governava, o rei no momento, no período em que ocorreu a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França, que nós já falamos aqui no canal, e eu vou deixar aqui no card para vocês. Quem governava a Inglaterra naquele momento era Henrique VI. Henrique VI, um Lancaster. E galera, Henrique VI, eu não sei se vocês lembram, mas é muito importante que vocês relembrem isso, quando nós falamos em Guerra dos 100 Anos, que Henrique VI, na verdade, ele vai sair dessa guerra como um perdedor. Porque apesar de no início da guerra, a Inglaterra ter tomado vários territórios da França, posteriormente a França vai revidar e vai retomar os seus territórios que havia perdido para a Inglaterra. Então, dentro desse contexto de fim da Guerra dos 100 Anos, Henrique VI começa a ter seu poder contestado, porque os nobres ingleses começam a acreditar que Henrique VI, na verdade, era um rei muito fraco, por ter perdido as várias batalhas ao final da Guerra dos 100 Anos contra a França. Tá? E é aí que vários nobres começam a planejar
planejar a derrubada de Henrique VI do trono. Então, para entender esse contexto da Guerra das Duas Rosas, vocês têm que lembrar, Henrique VI começa a ter seu poder questionado, e isso é uma consequência da Guerra dos 100 anos. Tá? Outra coisa, nós vamos ter então um enfraquecimento do poder de Henrique VI, porque se os nobres começam a não querer mais que Henrique VI permaneça no trono, Henrique VI então está perdendo apoio. Se ele está perdendo apoio, seu poder está se enfraquecendo cada vez mais. Ele está sendo contestado, tá certo? E os Yorks começam a exigir a renúncia de Henrique VI, porque os Yorks, uma família de nobres muito importante na Europa, na Inglaterra, eles começam a planejar a retomada do trono. Na verdade, eles começam a construir uma trama, um plano político para derrubar Henrique VI do trono da Inglaterra. E aí que a guerra começa a se desenrolar. O conflito entre as duas famílias começa a se desenrolar, tá certo? Primeiramente, galera, o primeiro nobre dos Yorks que vai planejar a derrubada de Henrique VI vai ser o Duque de York, Ricardo de York. Ricardo de York começa a planejar com outros nobres a derrubada do rei Henrique VI. Começa a haver o que então? Uma tensão, um pequeno conflito entre essas duas figuras aqui. Henrique VI vai descobrir que Ricardo de York está planejando um golpe contra o seu poder, contra o seu trono, e Henrique VI vai organizar um exército para enfrentar Ricardo de York. O grande problema é que Henrique VI vai perder essa batalha e vai ser capturado por Ricardo de York. Nesse momento, então, Ricardo de York ele passa a controlar, a ter acesso ao trono da Inglaterra, né, já que ele venceu esse conflito. Mas aí, galera, Henrique VI ele consegue fugir da prisão. Henrique VI dos Lancasters consegue organizar mais uma vez um exército para lutar contra Ricardo de York e vence. E ele vai vencer. Mas Ricardo de York posteriormente organiza mais uma vez um exército para retomar o trono de Henrique VI e vence também. Então percebam, a gente tem sucessivas batalhas. Ora uma família vence, ora a outra família vence, né? Entre as famílias de York e Lancaster vão ter sucessivas batalhas, tá certo, galera? Em uma dessas últimas batalhas, Ricardo de York ele vai morrer num conflito, e quem vai assumir a frente dos York nessa batalha para tirar os Lancasters do poder vai ser o filho de Ricardo de York, um cara chamado Eduardo. Eduardo agora começa a rivalizar pelo trono contra Henrique VI. E aí, galera, ó, mais uma vez retomam-se as batalhas entre os York e os Lancasters, tá? Ora uma família vence, ora a outra família vence. Vai ter um momento em que Eduardo consegue mais uma vez o apoio da nobreza para tomar o trono de Henrique VI, e ele consegue fazer a guerra, vencer e captura Henrique VI. E aí Eduardo toma uma decisão: olha, vamos matar Henrique VI logo, porque enquanto Henrique VI estiver vivo, ele vai ali conseguir apoio dos nobres, de alguns nobres, e ele vai fazer guerra para retomar o trono, para sempre lutar pelo trono. Então, se ele é o pivô dessa guerra, a ideia de Eduardo vai ser o quê? Então, beleza, vou matar Henrique VI, e é isso que ele faz. Tá? E aí, galera, quando Eduardo faz isso, Eduardo passa a ser o rei da Inglaterra, passa a ser chamado de Eduardo IV, né, da família York. E nesse momento os Yorks estão no poder. Tá? E aí vem um grande detalhe. Vai haver um momento em que Eduardo IV ele vai morrer, né? O tempo passa, ele envelhece, ele morre. E o trono deveria ir para o filho de Eduardo IV. Né? Só que o filho de Eduardo IV era um jovem de 12 anos, e quem governava de fato não era o filho de Eduardo IV, né, após a morte do rei, mas era o tio do garoto, ou seja, o irmão de Eduardo IV, que estava conspirando já há um bom tempo
para a derrubada do próprio irmão. Tá? E percebam aí que nesse momento a gente começa a ver que existe toda uma trama política dentro da família York, entre Eduardo IV, que era o rei nesse momento, e o seu próprio irmão Ricardo III, também um York. Tanto que Ricardo III, que era o tutor do sobrinho, na verdade manda matar o próprio sobrinho. E quando Ricardo III faz isso, Ricardo III passa a ser agora o novo rei da Inglaterra. Percebam que existia uma guerra, um conflito de interesses, não apenas entre as famílias York e Lancaster, mas também havia um conflito de interesse dentro da própria família York, que passava a lutar internamente pelo poder, tá certo? E aí surge Ricardo III. Galera, alguém pode perguntar, professor, então os Lancasters agora desistiram, né? Eles não estão mais na luta pelo poder. Galera, vocês se enganam. Os Lancasters, eles vão tentar mais uma vez tomar o poder na Inglaterra. Só que dessa vez, como eles estavam fracos, eles resolvem, em vez de lançar o nome da própria família, eles resolvem apoiar alguém. E eles resolvem apoiar Henrique. Henrique da família Tudor. Então Henrique, ele consegue, que era um nobre também, muito importante, um grande proprietário de terras, Henrique consegue formar um exército com o apoio da família Lancaster e consegue tomar o poder de Eduardo III e vence Eduardo III numa guerra, tá certo? E Henrique passa a ser o novo rei da Inglaterra, agora com o apoio dos Lancaster. Mas então, galera, Henrique toma uma decisão para acabar com a guerra entre as duas famílias. Ele, que estava no momento agora também representando a família Lancaster, resolve se casar com Isabel. Isabel, galera, era irmã do rei que havia sido morto pelo próprio tio da família York. Então, Isabel, representando a família York, se casa com Henrique Tudor, que representava também a família Lancaster. E aí eles unem os dois brasões, formando o brasão dos Tudors, que é a rosa branca no centro, simbolizando a família York, e a rosa vermelha em volta, por trás, simbolizando a família Lancaster, tá certo? E é assim que o conflito acaba sendo resolvido, né, com um acordo pelo trono. Galera, professor, eu preciso decorar todo esse lance, esses nomes, porque são muitos nomes, não é? São muitos nomes, são muitos conflitos. Não, vocês não precisam se preocupar com isso tanto. O que é importante que vocês compreendam é o seguinte, galera, que essa guerra, ela vai mudar a política na Inglaterra. Por quê? Porque a partir desse momento, o Henrique Tudor, né, que é o rei da Inglaterra ao final do conflito e resolve acabar com o conflito, ele começa a perceber que os nobres tinham muito poder. O rei, ele ficava sempre dependendo do apoio dos nobres, que eram os proprietários de terra. Mas aí Henrique Tudor resolve fazer o quê? Henrique Tudor, agora, resolve tirar o poder da nobreza. E o rei surge não apenas como uma autoridade militar, mas também como uma autoridade política. Ou seja, ao final da Guerra das Duas Rosas, nós temos a consolidação do Estado da Inglaterra, o surgimento da Inglaterra como Estado-nação governado por um rei. Isso aqui, galera, vai marcar o fim da Idade Média para a Inglaterra e a sua entrada na Idade Moderna. Tá? Isso é o que é de mais importante para vocês compreenderem em relação à Guerra das Duas Rosas, ok? Espero que tenha ficado compreensível para vocês essa novela pelo poder. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida é só falar nos comentários. Um abraço!